educação é para todos, então é fundamental que tenhamos conhecimentos legais para que possamos atender a demanda numa concepção de igualdade. Segundo a Portaria 369 de 2017, no artigo 13, os alunos da educação básica com deficiência têm o direito ao atendimento nas salas de recursos multifuncionais implantadas nas unidades escolares. No inciso 3º, diz que cada aluno do atendimento educacional especializado na sala de recurso multifuncional, ele terá no mínimo um atendimento de 4 horas semanais. Então a portaria destaca também as atribuições do professor da sala de recurso multifuncional. Para atuar na sala de recurso, o professor ele precisa ter um conhecimento do ensino da língua brasileira de sinais e também da língua portuguesa para os surdos. Já no decreto 5.626 de 2005, ele aponta que para garantir o acesso à educação por meio da língua de sinais e o ensino da língua portuguesa escrita como segunda língua, a educação de surdos no Brasil deve ser bilíngue. A alfabetização do surdo ocorre de maneira gradativa e para que tenha um bom desenvolvimento é necessário a utilização de vários recursos, tais como vídeos literários, produções em libras. De acordo com quadros, professores eles devem ter o domínio, eles devem ter habilidades de explorar a capacidade das crianças surdas em relatar as suas experiências. Para isso, eles devem ser especialistas na língua de sinais. Isso implica em dizer que quando um professor recebe um aluno surdo em sua sala, é indispensável ele aprender a língua de sinais. Já a Mariane, ela destaca que é através de sua primeira língua, a língua de sinais, que o aluno surdo ele tem a base linguística para aprender a sua segunda língua, que seria a língua portuguesa escrita. Se o aluno não dominar a sua primeira língua, ele não terá um referencial significativo para compreender a segunda língua, ou seja, a língua portuguesa escrita. E se tratando de alfabetização de surdos, é essencial saber que não existe uma metodologia específica, pois cada aluno tem a sua especificidade. Portanto, cabe ao professor conhecer o seu aluno e adaptar estratégias de ensino para a utilização da língua de sinais nesse processo, buscando desenvolver o uso de estratégias específicas para a resolução de problemas, tratar com associações, utilizar recursos visuais, explorando a comunicação espontânea e estar acrescentando continuamente o vocabulário. Eugênio Cunha, ele enfatiza que na educação especial não se deve pensar em termos de prioridade, e sim em termos de necessidades específicas. Logo, ele diz que o que o professor precisa fazer é observar, avaliar e mediar para que os recursos pedagógicos de que a escola dispõe sejam apropriados para quem ensina e para quem aprende. Uma proposta pedagógica inclusiva não pode ser construída em algo pronto e acabado, mas como algo que se implica no dia a dia do aluno e a partir disso podemos modelar os afazeres. Então, para que se tenha organização curricular a contento, algumas questões são extremamente relevantes. Precisamos pensar e ver o que o meu aluno precisa primordialmente e o que é mais importante para ele. Com isso, veremos que as atividades passarão a ter objetivos claros e eles diretos, sendo eles diretos ou indiretos. É importante que o professor estimule o canal visual do surdo através de jogos lúdicos, brincadeiras e atividades de compreensão de texto. Poderão fazer também uso de palavras-chave para estimular a ampliação do vocabulário na língua portuguesa utilizando o dicionário. Um exemplo, o professor pode pegar uma imagem, mostrar para o seu aluno aquela cena, sinalizar com ele, ele vai contar todo o fato e aí dali ele vai perguntar como é o sinal da árvore, ele vai fazer. E aí o professor vai perguntar como que escreve? Como que escreve em português? Faça para mim. Aí ele vai tentar lembrar de algumas palavras e ali o professor vai interagir com o seu aluno ensinando as palavrinhas.
O professor, ele deve identificar qual é o conhecimento que os alunos têm em relação à temática abordada. Verificar como esse conhecimento ele pode ser explorado em sala de aula antes de apresentar o texto em si. Investigar quais as motivações do aluno para ler o texto, analisar quais palavras fundamentais para a compreensão do texto, sondar quais elementos linguísticos que podem favorecer a compreensão do texto. Em relação às escolhas dos textos a serem trabalhados com os surdos, Quadros, ela enfatiza que os textos devem ser verdadeiros e adequados à faixa etária das crianças. Algumas sugestões de gêneros de textos que contemplam essa realidade são contos, histórias em quadrinhos, textos jornalísticos, trechos de livros didáticos e assim por diante. O primordial é que para o surdo, é que o texto seja compreensível e isso resultará em desenvolvimento na aquisição da língua portuguesa. Então é isso. Qualquer dúvida, vocês postem nos fóruns e nós estaremos à disposição.